Maravilhoso, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, aleluia, glória a Jesus. Quem trouxe a sua Bíblia, pegue ela em nome de Jesus, glória a Deus. Com certeza depois eu vou esquecer, então eu já peço perdão pelo certo desconforto. Alguns têm que ficar lá fora, mas é o preço que nós pagamos por estar obedecendo a Jesus, né? Quem obedece a Jesus só cresce, só avança, aleluia. Mas Deus está preparando algo melhor para nós, em nome de Jesus. Deus está preparando um lugar melhor para nós, um lugar maior, porque melhor que esse é impossível, né, irmãos? Um lugar maior do que esse ainda, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nossos pequeninos vão para a escolinha, vocês que, se tem alguém de pé, sente-se em algum lugar aí. Abra sua Bíblia em Mateus 22, 37. Mateus 22, 37. Glória a Jesus, glória a Jesus. Nós vamos ler 13 textos aqui hoje, para dar o start aqui. Então, eu vou citar os outros dois depois, o Juan só vai colocar na tela para a gente, mas procura na tua Bíblia, Mateus 22, 37. No nome de Jesus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Lá, você pode deixar marcado na sua Bíblia, o Juan vai colocar para mim Mateus 28, 19, 20. Só resumir esse versículo, que diz assim: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Amém? E Atos 2, 42 ao 47. Nem coloca o texto, Juan, para a gente ganhar tempo, só preste atenção. Vamos resumir esse texto que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Glória a Deus. O tema dessa mensagem hoje é vivendo a nossa missão. Vivendo a nossa missão como igreja. Os irmãos lá fora conseguem me ouvir bem? Estão me ouvindo bem aí? Qual foi a última coisa que eu falei? E vocês? Falei a última coisa que eu falei. Glória a Jesus. Irmãos, nós vamos falar da nossa missão. Vamos ver se já está bombando isso aqui. Glória a Deus. Aí, obrigado. Nós vamos falar da nossa missão como igreja. Nós vamos falar da missão da nossa igreja, da visão da nossa igreja, para que nós, caminhando juntos em unidade de propósito, nós alcancemos aquilo que Deus tem preparado para nós, aquilo que Deus prometeu para nós. Porque todas as bênçãos que Deus prometeu para nós nesse tempo estão condicionadas a nós cumprirmos a vontade dEle, estão condicionadas a nós fazermos a vontade dEle. Por exemplo, alguém que tem um chamado. Quem é que tem chamado aí? Amém? Todo mundo tem um chamado, irmãos, específico, diferente uns dos outros. Mas alguém que tem um chamado, quando essa pessoa não cumpre o seu chamado, ela não vai cumprir o seu propósito. E quando ela não cumpre o seu propósito, ela sofre, ela padece. Às vezes ela padece no casamento, às vezes ela padece nas finanças, às vezes ela padece no seu relacionamento com os seus filhos, às vezes ela vai padecer na sua saúde. Porque você tem um chamado, você tem um propósito de vida. Mesmo aqueles que estão começando na fé agora, você tem um chamado, você tem um propósito, e você em Cristo vai descobrir isso se você buscar. Então nós temos uma missão nessa terra, nós como igreja do Senhor, não como denominação, não como IPC Canela, mas a igreja do Senhor nessa terra tem como missão fazer discípulos de Jesus. Foi isso que Deus falou, foi isso que Jesus falou aqui no livro, ou no Evangelho de Mateus, onde nós acabamos de ler. A Bíblia diz que quem dá alívio aos outros recebe alívio. Existem muitas bênçãos que eu recebo na minha vida, não porque eu mereço.
Existem muitas bênçãos que eu recebo na minha vida, não porque eu sou melhor do que alguém, não porque eu sei mais do que alguém, ou porque eu estou numa posição diferente da de alguém. Tem muitas bênçãos que eu recebo na minha vida porque a palavra se cumpre. Aquele que dá alívio aos outros, recebe alívio. Aleluia! Aquele que dessedenta, que mata a sede dos outros, Deus matará a sua sede. Aleluia! Então muitas bênçãos estão trancadas na sua vida porque você ainda não está vivendo o seu propósito. Muitos milagres de Deus, muito livramento de Deus, muita provisão de Deus, a graça e o favor de Deus já estão sobre a sua vida. Mas para que as promessas se cumpram, você tem que estar debaixo da vontade do Senhor, ou melhor, no centro da vontade do Senhor. Aleluia! A nossa missão aqui na igreja, para quem já fez o curso Crescendo na Fé, para quem já fez o Integra, vai se lembrar que nós aprendemos o Integra. A nossa visão é ser uma igreja que transforma vidas e fortalece famílias por meio do ensino da palavra e do amor ao próximo, impactando e inspirando as próximas gerações. Que bom que Deus está fazendo a obra na sua vida, mas você tem filhos, virão gerações a partir de você, e até a segunda, terceira, quarta, quinta, sétima, oitava geração que vier depois de nós, que a bênção de Deus esteja sobre eles, em nome de Jesus. Mas nós, como verdadeiros discípulos do Senhor, nós temos que discipular a próxima geração, e nós só vamos discipular a nossa geração, a próxima geração, embora nós possamos implantar métodos, embora nós possamos fazer intencionalmente coisas para que isso aconteça, mas ainda que você fale, o exemplo arrasta, irmãos. O seu exemplo vai arrastar a próxima geração em direção a Jesus. As nossas falas podem não mudar muita coisa, os nossos ensinamentos podem até não mudar tanta coisa como a gente gostaria que mudasse, mas o nosso exemplo vai arrastar a próxima geração em direção a Cristo. Aleluia! Então esta é a visão da nossa igreja local, ser uma igreja que transforma vidas, fortalece famílias por meio do ensino da palavra e do amor ao próximo, impactando e inspirando as próximas gerações. Diga glória a Deus. Como é que isso acontece? Vou dar um exemplo que pode ser hipotético ou não, porque a gente acompanha muito isso. Vem, alguém está me ligando, vocês não sabem o que eu estou pregando. Vem uma família para a igreja, onde há um problema no casamento, um problema de relacionamento. E quando há um problema no casamento, as finanças, se estão bem, vão degringolar, vão ladeira abaixo. Às vezes o problema no casamento é por conta de finanças mal administradas também. Mas o que eu quero dizer? Chega uma família que está a ponto de se acabar, de se findar, de se destruir. Só que essa família, ou pelo menos um membro dessa família que começa a ouvir, geralmente é assim, uma pessoa da casa escolhe ou decide buscar Jesus. Ela começa a ouvir a palavra, e a palavra começa a clarear, a palavra começa a limpar a mente dela, começa a limpar o coração dela. E aí ela já aprende a perdoar. E aquele cônjuge que ainda está difícil de crer em Jesus, que ainda está difícil até mesmo de aceitar que ela venha para a igreja, que ele venha para a igreja, ele começa a se quebrantar, porque ele vê na vida daquele que está vindo e aprendendo a palavra, que no coração dessa pessoa houve um quebrantamento. Antes tu me ofendia, eu devolvia. Antes tu me fazia algo, eu pagava na mesma moeda. Agora tu apronta, eu perdoo. Agora tu me trata mal, eu perdoo. Porque o exemplo, irmãos, vale mais que 1000 palavras. Eu já vi pessoas que pregam para a esposa ou que pregam para o marido há anos e nada muda. Mas quando esta pessoa muda, ela não precisa nem pregar mais, porque a vida dela é uma pregação. Aleluia! Aí o casamento vai sendo restaurado. Aí quando o casamento vai sendo restaurado, o casal ele passa a entender que agora, nas finanças também eles têm que caminhar juntos. Não existe o dinheiro teu e o dinheiro meu, existe o dinheiro nosso, da família. Aleluia! E quando eles entendem isso, e tudo que eu estou falando é pela palavra de Deus, eles entendem que agora que eles estão mudando, agora que eles estão melhorando, eles precisam passar isso para os filhos deles, que já viram muitas coisas ruins, que já ouviram muitas coisas ruins dentro de casa, mas que agora tudo está mudando, agora tudo está ficando diferente. Você está vendo o que eu estou desenhando aqui, irmãos? É a visão da nossa igreja, é restaurar famílias através do ensino da palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de bom grado e você aplica a palavra na tua vida, a tua vida ela é transformada.
A tua vida, ela é restaurada. O teu casamento, ele é restaurado. Deus não quer que nós nos juntemos aqui para frequentar um culto apenas. Deus não quer que nós juntemos aqui para celebrar, para estar aqui, quem sabe 60, 70 pessoas, mas ouvindo uma pessoa falar. Não, Deus quer que nós sejamos igreja, Deus quer que nós sejamos seus discípulos, Deus quer que nós discipulemos outras pessoas. O marido que aceitou Jesus agora vai começar a discipular os seus filhos, a sua esposa. Se tiver um método para isso, amém, glória a Deus. Se não tiver um método, discipule com exemplo, discipule com uma vida transformada, discipule com uma vida mudada. Porque às vezes a gente quer jogar nas costas da igreja a responsabilidade que é nossa. Ah, mas o meu marido não vem para a igreja porque aqui não tem uma célula. O meu marido não vem para a igreja porque aqui não tem isso. O meu marido não vem para a igreja porque aqui não tem aquilo. A minha esposa não vem para a igreja porque aqui o louvor é diferente do que ela gostaria. Porque aqui o espaço é pequeno. Seja lá, dê a desculpa que você quiser. Mas em 90% das vezes ele não vem na igreja porque tu não mudou a tua vida. E 90% das vezes ela não vem para a igreja porque tu não está sendo um discípulo de Jesus. Ah, eu queria tanto que meu pai se convertesse, mas tu é um filho mal criado. Eu queria tanto que a minha mãe se convertesse, mas tu não honra a tua mãe. Você consegue entender que o exemplo vai arrastar, mas que as tuas palavras elas serão vãs se não há transformação na vida. E o que tem nos transformado, irmãos? Seja sincero consigo mesmo. O que tem transformado a sua vida aqui nessa igreja, se não a palavra de Deus? Nós podemos treinar o pessoal da recepção, nós podemos ensaiar o louvor, nós podemos discipular alguém para pregar, nós podemos fazer o mais perfeito que nós pudermos o trabalho aqui, mas se não for o Espírito de Deus, tudo isso vai ser vão, porque um planta, um rega, mas quem dá o crescimento é quem? É o Senhor. Nós vamos experimentar um crescimento aqui nessa igreja, ainda não chegou, calma aí, nós vamos experimentar um crescimento exponencial aqui. Mas não pense que vai ser porque eu vou fazer algo diferente, ou porque vou inventar alguma coisa, ou porque vai ter um método diferente, embora possa vir a ter. Porque é Deus que dá o crescimento, é o Senhor que dá o crescimento. E Ele só dá o crescimento quando nós estivermos debaixo da sua vontade. Diga glória a Deus. Então a nossa visão quer ser uma igreja que transforma vidas e fortalece famílias por meio do ensino da palavra e do amor ao próximo, impactando, inspirando gerações. Esta é a visão que nós temos que trabalhar por ela. Glória a Deus. Por isso que aqui nessa igreja nós não aceitamos, nós não obrigamos ninguém, mas nós não aceitamos a palavra divórcio, a palavra separação. Não tem mais jeito, chegou o fim, não conseguimos. Tudo isso é do diabo. Porque há um poder restaurador na palavra de Deus, porque há um poder restaurador no Evangelho. Ah, eu não amo mais, é papo de adolescente, irmão. Você é homem, assuma o teu papel de homem. Você que é mulher, você é mulher de Deus, assuma o teu papel de mulher. Vai lutar por aquilo e por aqueles que Deus te deu. Aleluia. Diga glória a Deus. Família, casamento, esse é o princípio. Criar filhos no caminho do Senhor, esse é o princípio. Ser o homem que Deus te escolheu para ser homem, esse é o princípio. Ser a mulher de Deus que edifica o seu lar, mulher, esse é o princípio. Quando nós fazemos isso, Deus começa a restaurar a casa, Deus começa a restaurar a família, Deus começa a mudar todas as coisas. Glória a Deus. Mas a nossa missão, pastor, a nossa missão que é o mais importante, porque essa missão não diz respeito somente à igreja local ou somente à nossa denominação. A nossa missão é amar a Deus nessa ordem: amar a Deus, amar as pessoas e servir a todos. Amém? Amar a Deus, amar as pessoas e servir a todos. Não adianta eu amar a Deus ou dizer que amo a Deus e não amar o meu irmão. Não adianta. Se você diz que ama a Deus e odeia o teu irmão, você está mentindo. E o mentiroso é réu do fogo do inferno. O diabo é o mentiroso e o pai da mentira. Como eu posso dizer que amo a Deus? Como eu posso dizer: Senhor, eu te amo, eu te adoro, tu és tudo para mim, Senhor, se eu odeio o irmão que está do meu lado? Então é isso que Jesus falou, o principal mandamento de todos: amar a Deus. Vamos lá em cima: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento.
Glória a Deus. Houve restauração na tua casa. Agora você tem que cumprir a missão que Deus te deu. Houve restauração no teu lar. Agora você tem que cumprir aquilo que Deus tem preparado para você. João 13:34 diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Aleluia. Nós temos que amar, irmãos. E amar faz nós suportarmos coisas que quem não ama não suporta. Amar faz nós abraçarmos pessoas que quem não ama não abraça, rejeita. O amor de Deus, ele precisa ser manifesto em nós. O amor de Deus, ele não se resume a palavras, mas sim a atos, a gestos, a atitudes. A missão da igreja é a missão do próprio Cristo. Vou repetir, a missão da igreja é a missão do próprio Cristo. Qual é o resumo da vida de Jesus? Amar e servir. O que Jesus fez durante 3 anos e meio aqui nessa terra? Durante o seu ministério? Ele amou e serviu. E a recém nós cantamos aqui e nós declaramos aquilo que está na palavra de Deus, que não há um nome maior do que o nome de Jesus, porque Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome. O nome dele é mais alto. Você não cantou agora? O nome dele é maior. O nome dele está sobre todas as coisas. Aleluia. O resumo da vida de Jesus foi amar e servir. Ele amou a todos. Ele serviu a todos, e não existindo nome maior que o dele. Ele sendo Deus, ele não quis tomar o lugar de Deus. Ele se fez homem aqui nessa terra. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Aleluia. Ele se preocupou com o perdido. Ele abraçou aquele que foi rejeitado. Aleluia. Esse Jesus, esse Cristo que nós servimos é o nosso modelo de fé, é o nosso modelo de vida, é o nosso exemplo de fé. Então nós precisamos, para que cumpramos a missão, amar a Deus, amar as pessoas e servir a todos. Precisamos nos parecer com Cristo e cumprir esse novo mandamento que ele deu em João 13:34: vos ameis uns aos outros, porque nisto vocês conhecerão que sois meus discípulos. Sabe o que o povo faz hoje? Ele vê um com uma oratória boa, falando bonito, e diz: é discípulo de Jesus. Ele vê algum que fala em variedades de línguas e ele diz: ó, esse é de Jesus, o Espírito está nele. Ele vê alguém que é muito, que atrai muitas pessoas, ele diz assim: esse é de Deus, Deus está nele. É discípulo. Mas Jesus está dizendo: vocês serão meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Aquele irmão que talvez nunca vai ter uma oportunidade de falar em público, talvez ele seja mais discípulo de Jesus do que o que eu estou sendo. Porque isso independe de dons e de talentos. Isso depende da disponibilidade que você dá para Jesus entrar na tua vida, que você dá para Jesus entrar no teu coração. Nossa missão é amar a Deus, as pessoas e servir a todos. Obrigado, irmão, Deus abençoe. Amar a Deus é colocá-lo no centro de tudo. No centro de tudo. Eu vou comprar um jogo de copo bonito assim lá para casa. Ah, tá baratinho, 100 e poucos reais, eu faço em 10 vezes. Até nas mínimas coisas. Porque até o dinheiro que Deus te dá, você tem que ser diligente com aquilo que Deus te dá. Porque tem muita gente devendo para todo mundo. Eu até brinquei esses dias: dever para banco não é o problema, porque ele não mata, né? Mas tem gente que não consegue mais pedir no banco, começa a pedir para agiota, começa a pedir para um monte de gente, botando a sua vida em risco, a sua família em risco, seus filhos em risco, porque não foi diligente naquilo que o Senhor deu. Então até nas mínimas coisas, irmãos, a gente tem que colocar Deus no centro de tudo. Eu vou tomar uma decisão importante para minha família. Coloque Deus no centro de tudo. Senta com a tua esposa, homem. Senta com o teu marido, mulher, e conversa. E orem juntos e busquem a direção de Deus para saber se é para fazer ou se não é. Daqui a pouco você está se metendo numa fria.
Amar a Deus acima de tudo é colocar Ele no centro de tudo. Nós cantamos hoje, tem uma música que a gente canta, dono dos meus dias. Será que Ele tem sido dono dos teus dias, irmão? Para ficar tranquilo que eu não vou cantar. Ele não tem sido dono nem de meia hora nossa, muitas vezes, irmãos. Nem 30 minutos da nossa vida o Senhor é dono, muitas vezes. Aí a gente vem aqui para a igreja e enche o peito e canta, tu és o dono dos meus dias. E a gente fazendo uma caca atrás da outra todos os dias. Isso não é amar a Deus. Amar a Deus é colocar Ele no centro de tudo, porque Ele sabe o que é melhor para você. Quem é pai ou mãe aqui? Levanta a mão. Aleluia. Pode baixar a mão. Deixa eu perguntar para vocês, vocês sabem o que é melhor para o filho de vocês? Sim ou não? Sim. E nós somos humanos, nós somos falhos. Jesus disse, vocês mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos. Então se a gente que é humano, que é pecador, que é mau, segundo a palavra de Jesus, a gente sabe o que é melhor para o nosso filho, imagina Deus, se não vai saber o que é melhor para a sua vida, irmão. Mas é melhor eu ir lá e passar o cartão do que perguntar para Deus. É melhor eu tomar decisão do que perguntar para Deus. É melhor eu separar do que pedir ajuda e perguntar para Deus. É assim que muitas pessoas destroem o ministério. É assim que muitas pessoas destroem a família. Porque não pedem a direção de Deus naquilo que Deus tem preparado para elas. A nossa missão é amar a Deus acima de tudo. Quem é que ama o Senhor aí? Aleluia, glória a Deus. Você está cumprindo a sua missão como igreja. Amar as pessoas é estender a graça que nós recebemos. Estender a graça que nós recebemos. Seja sincero comigo, você acha que é merecedor do perdão de Deus ou não? Quem é que é muito abençoado aqui? Diz para mim quem que é muito abençoado. Qualquer área, quem que é muito abençoado? Aleluia. Aí eu pergunto para você que é muito abençoado, aqueles que não são ainda serão, em nome de Jesus. Mas eu pergunto para você que é muito abençoado, você acha que merece todas as bênçãos que tem? Não merece, irmão. Ah, mas eu trabalhei muito, irmão. Se Deus não estiver à frente, pode trabalhar muito. Se o Senhor não edificar o lar, a Bíblia diz que em vão trabalham aqueles que edificam. Com a mesma maneira que ganhou, pode perder tudo, porque está confiando mais na força do seu braço do que no Senhor. Então nós não merecemos o céu, nós merecíamos o inferno, estávamos condenados a ele. Mas Deus olhou para nós e nos amou de tal maneira, aleluia, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só há dois caminhos, irmãos: ou é a morte eterna ou é a vida eterna. Hoje nós tivemos 7 pessoas que escolheram a vida eterna, aleluia. E assim como na igreja de Atos, a cada dia que passa, Deus vai acrescentar mais pessoas, mais vidas. Por quê? Porque nós estamos falando do céu, nós estamos falando daquilo que é eterno, nós estamos falando daquilo que o Senhor nos ordenou falar, que é a sua palavra. Agora os irmãos estavam cantando aquele louvor aqui, João viu, meu Deus, dá vontade de sair gritando e pulando e dizendo, eu quero ver também, Senhor. Aleluia. Você tem ideia do que João viu naquela ilha, irmãos? Oh Jesus, João viu a cidade santa. Oh oh Espírito Santo, eu quero ver também. Aleluia, aleluia. Quem quer ver a cidade santa? Quem quer ver a cidade santa? Glorifica o nome do Senhor. Você verá a nova Jerusalém. Não, você não só verá, você vai morar nela. Aleluia. Lá as ruas são de ouro. Sabe por que as ruas são de ouro, irmão? Aquelas pessoas aqui não tem, mas aquelas pessoas que são muito apegadas a dinheiro, muito apegadas à riqueza material. Já pensou se desse um pedaço assim de ouro, uma barra de ouro? Essas pessoas iam enlouquecer, meu Deus do céu. Lá o ouro vai ser insignificante, que Deus fez rua para nós pisar em cima. Aleluia. Porque a maior riqueza é o Espírito do Senhor em nós. A maior riqueza é a presença dele em nós. Aleluia. Eu quero ver a cidade santa.
Eu quero ver. Eu quero andar por ela. Oh, lá do trono, debaixo do trono, sai o rio de Deus. Oh, lá não tem sol, lá não tem lua, porque a luz de Deus, a luz de Cristo vai brilhar e vai iluminar aquele lugar. É a cidade santa. Nós não merecemos, irmãos, mas Deus nos deu essa graça. Então amar as pessoas é estender a elas a graça que Deus te deu. Amém. Vou falar de mim para ninguém se ofender. Eu era uma imundície, um pecador, das piores formas. Não merecia nada. Não procurei Deus, mas o Senhor me encontrou. Ele me encontrou. Eu sei o que é a graça de Deus, irmãos. Eu sei o que é a graça de Deus. Eu não vou testemunhar o meu passado, senão alguns vão levantar e vão embora daqui. Eu sei o que é a graça de Deus. Então toda vez que alguém vem, por pior que seja, por pior que esteja, eu sei que Deus pode fazer uma obra naquela vida. E assim você tem que crer também. Você é um discípulo de Jesus. Ame a Deus, ame as pessoas, sirva a todos. Servir a todos é demonstrar o amor de forma prática. Não adianta só dizer que ama. Não adianta só dizer que ama. Tiago disse: se você encontrar algum irmão com fome, irmão, e não der comida para ele, disser para ele, vamos orar, ele vai continuar com fome. Você tem que levar comida para ele. Servir a todos é servir, é demonstrar o amor de forma prática. Nós temos um grupo de homens na igreja que são uma bênção de Deus, mas eu estou só pelo próximo culto de homens. Porque o presbítero Marco está cuidando de uma senhorinha, de uma família, e ele pediu lá no grupo voluntários lá, ó. Eu posso estar enganado, e me perdoe se eu estiver enganado, mas eu acho que não. Só está ele e mais um, acho, ou dois no máximo, correndo atrás do que precisa. Servir é demonstrar amor de forma prática. O que tu tem feito pelo teu vizinho? O que tu tem feito pelos teus irmãos? O que tu tem feito pelas pessoas que Deus coloca na tua vida? Ou você tem lutado só por si? A missão do discípulo de Jesus e do crente desta igreja, ela é essa: é amar a Deus, amar as pessoas e servir a todos. Quando eu falo servir a todos, eu não vou conseguir servir todo mundo. Talvez esse irmão não vai servir todo mundo, mas a igreja, ela tem que servir a todos quantos ela puder alcançar. E quando eu falo igreja, eu não falo da instituição, da denominação, eu falo das pessoas. A igreja de Jesus, essa terra. Glória a Deus. Jesus não apenas falou de amor, ele encarnou o amor. Ele lavou os pés dos discípulos, tocou os intocáveis, abraçou os rejeitados. Jesus nos mostrou como se deve fazer. Glória a Deus. Que as pessoas que se aproximam de nós, elas possam sentir o amor de Deus através das nossas vidas. Falei da visão, falei da missão. Deixa eu falar do nosso propósito então, que é fazer discípulos. Mateus 28, 19, ide portanto e fazei discípulos de todas as nações. O nosso propósito é claro. Sabe por que muita gente se esfria na fé? Porque não cumpre o ministério, porque não cumpre o chamado. Amor tá ali, desculpa. Corta essa parte. Estou falando de amor um monte aqui. Irmão, eu não tenho tempo para me esfriar na fé, irmão. Não dá tempo. Às vezes quando estou querendo me esfriar um pouquinho, já aparece alguém pedindo ajuda, eu tenho que correr e ajudar. Às vezes quando eu acordo meio brocochô pela manhã, hoje vai ser difícil. O pastor não pode desligar o telefone, né? Senão eu vou desligar o telefone, porque hoje vai ser difícil. Que nada, quando é 10 e pouca da manhã já atendemos 3 casos, né, pastor?
a gente não tem tempo nem de se esfriar na fé. Aí eu vejo uns crentes que às vezes não fazem nada, estou falando em questão de igreja, e que, ai pastor, eu não estou indo na igreja porque eu estou muito frio na fé. Eu estou muito fria na fé. Não faz nada para Jesus, mas está frio. Ah, eu não vou no culto hoje. Por quê? Ah, eu estou desanimado, me esfriei na fé. Então vai te esquentar então na fé. Vai fazer alguma coisa para Jesus, vai servir a Deus. Mas eu não consigo orar. Deixa eu te ensinar uma coisa, irmãos, o melhor é orar. Mas quando a gente não consegue orar, tem vezes que a gente não consegue orar, não tem? Te levanta e vai fazer uma boa ação, te levanta e vai servir alguém. Pega o seu celular, que você não sai dele, e vai mandar uma mensagem para o irmão. Amém? Eu te aposto que eu te garanto, aposta não, eu te garanto que tu não vai te esfriar, tu vai te aquecer na fé rapidinho. Que tu vai encontrar alguém que está mais quebrado que tu vai encontrar alguém que tem mais problema que tu, e não vai dar tempo de tu te esfriar na fé. Não substitui a oração por isso, tá? Só estou dizendo às vezes que não dá para orar, ou que não consegue orar, está se sentindo meio assim. Vai servir. Tu ama a Deus? Amo. Tu ama os irmãos? Amo. Então vai servir. Vai servir. Senão tu vai ficar com a tua mente muito ociosa, e tu vai procurar o que fazer fora daqui. Você tem uma missão, você tem uma visão, a sua igreja tem um propósito, você tem um propósito. Aleluia. Não fica que nem esses irmãos que ficam passeando a igreja aí, né, irmão? Querendo conhecer outras igrejas. Cuidado que conhece muita coisa aqui, pode não conhecer o céu depois. Ah, pastor, mas não posso ir em outra igreja? Pode, não é proibido. Mas se eu não tenho tempo nem para me esfriar na fé, quanto mais para andar passeando. Quem andava de rodear a terra era o diabo, e passear por ela. Para quem conhece Bíblia, entende. Então foca no propósito, foca na missão, foca na visão. Aleluia. Eu queria fazer um desenho, não sei fazer essas coisas, menino. Eu queria fazer tipo assim, ó, a igreja caminhando, um vídeo, né? Tinha que ser uma animação assim, a igreja caminhando assim, ó, e quem não estivesse olhando para o alvo ia caindo pelo caminho assim, porque é isso que acontece. Você já notou isso ou não? Quem tem mais tempo de igreja? Você tem uma visão, você tem uma missão, tem um alvo. Aí você para para o alvo. Você para de cumprir a missão. Você para de seguir a visão que Deus deu. Vai ficar para trás, porque ninguém vai parar para te esperar. Ninguém vai parar por tua causa. Ah, se tu está doente, se tu está precisando de ajuda, aí sim, tudo bem. Mas porque tu está olhando para os lados, distraído, troca aqui, Juan, por favor. Tu está olhando para os lados, distraído, vai ficar para trás, irmão. A obra não pode parar. A obra não vai parar. Eu vou repetir para você ouvir, a obra não vai parar. O que é de Deus permanece, e não só permanece, mas avança. Pode todo mundo tentar te parar, mas se isso está no caminho, tu não vai parar. Aleluia. Nós somos chamados não apenas para encher bancos de igreja, e está faltando banco já, né? Mas para formar vidas, para formar discípulos, alguém que segue, que aprende, que se parece com Jesus. Mas a pessoa quer me ensinar a cuidar de igreja. Irmão, eu não sou perfeito, não sou o dono da verdade, tem muito que aprender. Mas já teve gente que quis me ensinar a fazer igreja, quis me ensinar a fazer culto. Aí eu fico olhando para a vida da pessoa, não ganha uma alma, não dá um fruto. Vai se converter, vai abrir uma igreja e ser o pastor lá então. Quem está comigo aí? Acho que os irmãos ficaram meio assustados agora. Calma aí, irmão, vocês me conhecem, eu sou um docinho. Mas o que Deus manda falar, tem que falar, irmão. Aleluia. Você tem uma visão a seguir, você tem uma missão a cumprir, e você tem um propósito para viver. Aleluia. Olha o que a igreja de Atos fazia. Ela perseverava na doutrina, perseverava na comunhão, perseverava no partir do pão, perseverava nas orações. Vou repetir para ver se alguém se identifica. A igreja de Atos vivia isso. Perseverava na doutrina, perseverava na comunhão, perseverava no partir do pão, perseverava nas orações. Era uma comunidade da fé, onde um cuidava do outro e o evangelho se espalhava com poder. Teve o tempo que eu tinha que cuidar da igreja quase sozinho, eu e a pastora. Irmão, não saí do lugar.
A igreja não crescia, as coisas não aconteciam. Aí Deus foi levantando vocês, levantando pessoas e mais pessoas que se dispuseram a servir, que entenderam o chamado, que entenderam o propósito e começaram a servir e começaram a abençoar a vida, discipular pessoas, trazer gente para a igreja. E a igreja só cresce para a glória do Senhor, para a glória de Deus. Porque imagina aqui, ó, eu estou contando aqui, lá fora tem uns 15, aqui dentro tem uns 50, tem mais de 15 aí, Marco? É que tá a gurizada abençoada lá, são tudo pequenininho, deve ter uns 40 lá fora. 15. Aqui dentro tem uns 60, porque tem uns 50 sentados, mais uns de pé. Nós temos 65, mais as crianças devem ter umas 80 aqui hoje. Imagina se cada um, até o final do ano que vem, ganhar uma alma para Jesus. Se cada um ganhar uma alma para Jesus, porque não brinca com as crianças não, hein? Que tem criança trazendo mais gente para a igreja do que o obreiro meu aqui da igreja. Tem obreiro que dá vontade de desconsagrar o obreiro às vezes. Só que não dá, né? Mas tem criança aqui que traz mais gente para a igreja, já trouxe o pai e a mãe. Tem criança que já trouxe o tio. Tem criança que já trouxe a amiguinha. Enquanto tem uns que ficam moscando aí. Você pode não perder a tua salvação, mas não vai ter galardão muito lá em cima não. Imagina se 80 pessoas, fora os que faltaram hoje, ganharem uma alma até o final de 2026. Ah, pastor, mas é difícil. Ué, mas todos vocês, alguém ganhou. E não estou nem dizendo que fui eu. Alguém te trouxe aqui. Alguém te ganhou para Jesus. É ou não é? Então se cada um ganhar um até o final de 2026, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu já não estou sabendo agora. 2 Timóteo 2,2, estou indo para o final. O que de mim ouviste, aqui é Paulo falando para Timóteo. O que de mim ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Vou repetir. Aquilo que de mim ouviste, confia-o a homens fiéis. Pode ser homem ou mulher. Pessoas fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Quem que nós estamos discipulando? Acontece na nossa igreja também, mas vou contar só um caso que aconteceu em outra. Mas acontece na nossa também. Talvez em tudo que a igreja aconteça. Alguém que veio para a nossa igreja relatou que foi batizado em outra igreja. Segundo o que eu entendi do relato, ela foi batizada em outra igreja, mas como o marido dela ainda não ia na igreja, ela ia sozinha, não teve ninguém que acompanhasse ela, que se aproximasse dela, falando de pessoas da igreja. Não teve nenhuma irmã que se aproximasse, que acompanhasse, que se colocasse à disposição dela. E ela acabou se enfraquecendo e se desviando. E aí eu estava olhando os 7 que eu batizei hoje lá, pensando assim, eu não posso largar esses irmãos aí para eles se virarem sozinhos. Eles precisam de ajuda, como um dia eu precisei de ajuda. Irmãos, eu me converti, foi tudo muito rápido, porque quando eu me converti, eu aceitei Jesus, eu logo comecei a servir, logo iniciei meu ministério. Lá se vão quase 20 anos. E uma grande parcela, a glória toda é de Deus, a transformação foi Deus que fez, a mudança de vida foi Deus que deu, que fez na minha vida. Mas uma grande parcela do que foi necessário para isso acontecer foi um casal de amigos que Deus colocou na nossa vida, que foram como anjos na nossa vida, que tiveram paciência conosco, que nos ensinaram o caminho, que foram nos moldando, que foram nos podando quando necessário era, mas que também foi nos dando oportunidade, que também foi nos mostrando a realidade do ministério, foi nos mostrando a realidade do Evangelho de Cristo. E as coisas aconteceram muito rápido e para a glória do Senhor. Mas nós tivemos alguém que nos acompanhou, nós tivemos alguém que nos discipulou. E se você acha que falta alguma coisa nessa igreja, na igreja que eu me converti, que é a mesma igreja, só que em outro lugar, não tinha nada, só tinha o pastor e já era. Não tinha nem obreiro. Não tinha nem obreiro consagrado.
Era só o pastor e deu. E ele ganhava, ele expulsava os demônios, ele batizava e amém. Vem no culto de domingo de manhã, esse é o teu discipulado, não tem mais. Imagina se dar com os crentes mimizentos de hoje em dia. Ai, mas eu quero a igreja tal, mas eu quero a célula não sei o que, mas eu quero o curso não sei do que lá. Mas eu já tinha me desviado há muito tempo, irmãos. Então ame a Deus acima de todas as coisas. Você vai ver que o resto Ele vai suprir na tua vida. Agora exerça o teu ministério de amar o próximo e discipular alguém. Nós temos irmãos do último batismo, nós temos irmãos desse batismo agora. Lá em fevereiro eu acho que nós vamos ter outro batismo. Janeiro, fevereiro vai vir mais irmãos. Irmãos que vão se juntar à igreja, se integrar à igreja. Tenha comunhão com os irmãos. Se coloque à disposição, porque às vezes a gente não sabe o que o outro quer, né, William? Eu não sei o que o William está precisando, mas eu chego e digo, irmão, estou à tua disposição, o que tu precisar. Às vezes tem gente que tem vergonha. Eu sou assim, tá? Eu sou meio envergonhado num lugar que eu não conheço. E eu, assim, eu só não faço xixi na calça, né? Mas eu não me levanto para ir no banheiro, porque eu não gosto de passar no meio das pessoas assim e chamar atenção. E perguntar para alguém, então, onde é que é o banheiro, eu não pergunto. É um defeito que eu tenho, irmãos. Agora a pastora vai fazer uma terapia comigo, vou fazer com ela, ela vai me curar disso aí, eu acho. Então a pessoa às vezes precisa saber onde é que é o banheiro, mas aí tu não fez uma amizade com ela, tu não te colocou à disposição, ela não tem para quem te perguntar. Mas é assim que começa uma grande amizade. Porque eu fui na igreja um dia e o irmão que estava na porta me recebeu e se colocou à disposição para o que eu precisasse. Eu estava com a minha filha, com meu filho pequeno na igreja, eu precisava trocar a fralda, eu nem sabia que tinha um fraldário ali atrás, mas aí uma irmã chegou perto de mim e disse, se precisar trocar nenê, a gente tem espacinho ali atrás para isso. E você nunca mais vai esquecer dessa irmã, porque ela se colocou à disposição, você entende isso? Você vai ficar procurando onde é que é o banheiro, onde é que é... Imagina esse prédio aqui, essa estrutura enorme, né? Onde é que é o banheiro, onde é que é isso, onde é que é aquilo? Não vai parar o culto aqui para perguntar para o pastor onde é que é, mas esse irmãozinho que está do teu lado, que talvez tu nunca falou com ele, se ele se colocou à disposição, tu vai perguntar para ele, irmão, me ajuda. Como é que funciona aqui na igreja? Eu quero ser dizimista. Aí tem gente que se incomoda que tem a hora do ofertório. O pastor toda vez ensina, toda vez fala, tem que falar. Porque se alguém novo pergunta para ti qual é o princípio do dízimo e da oferta, às vezes tu não sabe falar, ou tem vergonha de falar. Então se coloca à disposição, isso é servir a todos. Diga glória a Deus. Tem glória a Deus ainda aí ou não? Eu estava em casa hoje à tarde meditando. E eu disse, hoje eu vou pregar 10 minutos hoje, porque tem muita coisa. Aí eu acho até que foi Deus que falou comigo, tu está mentindo para ti mesmo. Mas vamos lá. Quem está gostando, levanta a mão. Baixa a mão quem não está gostando. É que eu estou num dia bom hoje, senão ia dizer, não é para tu gostar. Mas se gostar, melhor, amém? Eu não estou aqui para agradar os homens, mas se eu conseguir agradar todo mundo, melhor. Glória a Deus, aleluia. Se eu ver um sorrisão nesse rosto aí, eu estou feliz da vida. Mas vamos para o final aqui, agora é o final mesmo. A nossa igreja tem que ser a igreja que o mundo precisa ver. A nossa visão, missão e propósito se reúnem em uma só palavra: Jesus. O nome que está sobre todo nome. Quando você esquecer da missão que você tem como cristão, você lembra de Jesus, que Ele viveu para amar e para servir. Eu nunca vou terminar uma pregação sem falar de Jesus, irmãos. Eu posso vir dar um curso aqui, mas eu tenho que falar de Jesus. Se esquecer da visão, lembra de Jesus. Amar a Deus, amar as pessoas e servir a todos. Glória a Deus. Missão é ver o que Jesus vê, que são vidas transformadas. Vou repetir com calma. Visão é ver o que Jesus vê, que são vidas transformadas. Você vai ver alguém que vai chegar aqui, ou nem precisa chegar aqui, no teu trabalho, você encontra na rua alguém que Deus coloca no teu caminho, que você vai dizer assim, não, esse não tem jeito, Senhor, esse aí não tem como. Mas Jesus está vendo uma vida transformada ali. E nós temos que ver o que Jesus vê. Aleluia. Missão é fazer o que Jesus faz. O que Jesus faz? Ama e serve. Ou o que Jesus fez enquanto esteve nessa terra?
Hoje nós temos que fazer, amar e servir. E propósito é produzir o que Jesus quer, ou seja, discípulos fiéis. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Uma igreja assim, a igreja que Jesus quer, ela não é conhecida pela sua estrutura, pelos seus métodos, pelas suas festas. A igreja que Jesus quer, ela é conhecida pelo amor que carrega, pelas vidas que alcança e pelos frutos que produz. A igreja que Jesus quer, ela é conhecida pelo amor que carrega, pelas vidas que alcança e pelos frutos que produz. Glória a Deus. Deus confiou a nós essa missão, irmãos. Eu sou só o mensageiro aqui nessa noite, mas a missão é de todos nós. A missão de manter viva a fé, o amor ao Evangelho, a palavra de Deus aqui nessa cidade. Às vezes a gente quer olhar para fora, a gente como igreja também, porque a rede social pode nos levar a qualquer lugar desse mundo. Mas Deus nos chamou aqui em Canela para fazer a diferença. Aleluia. Eu fiz 7 casamentos semana passada. 7 casamentos. E alguns desses casamentos, quando chegaram aqui, não existiam mais. Não existiam mais. Ah, se eu pudesse contar todas as histórias. Eu tenho certeza, eu não vou expor ninguém, mas eu tenho certeza que você sai daqui chorando e crendo muito mais naquilo que Jesus pode fazer. Né, pastor? Tem coisas que só nós sabemos. E os casais. Um dia eu escrevo outro livro e eu dou nome fictício às pessoas. Deus te chamou para fazer a diferença aqui nessa cidade, para iluminar essa cidade, para transformar vidas nessa cidade, para fortalecer famílias nessa cidade, para formar discípulos nessa cidade, para que o seu testemunho, para que o nosso testemunho como igreja alcance a próxima geração e a próxima. E a próxima, e a próxima. Eu quero orar com você nessa noite, irmão. Para que nós todos que aqui estamos. Fica difícil o pessoal lá de fora vir, está muito apertado, mas preste atenção aí fora também, porque Deus tem algo para a vida de vocês. Em nome de Jesus. A circunstância te deixou fora da porta da igreja hoje. Mas você não está fora do plano de Deus para essa igreja. Você não está fora do propósito de Deus para essa igreja e para essa cidade. Renove com Deus o seu compromisso nessa noite. Que compromisso, pastor? Compromisso com a missão. O compromisso com a visão. Sabe que os tempos são tão difíceis que quando eu batizava uma pessoa antigamente, a última pergunta que eu fazia era essa: você promete ser fiel a Deus, fiel à sua palavra e fiel à sua igreja até o fim? Todo mundo dizia sim. Só que de uns anos para cá eu tenho levado muitas pessoas a pecar com essa pergunta, porque elas não têm compromisso com a sua igreja. Aí hoje eu batizei e perguntei como tenho feito. Você promete ser fiel a Deus e a sua palavra até o fim? Porque na verdade é isso que importa. Não importa a placa da igreja, não importa o nome da igreja, não importa a denominação, você tem que ser fiel a Deus e a palavra de Deus, perseverar até o fim, então você será salvo. Mas saiba que a sua igreja tem uma visão. E se Deus te trouxe aqui,
Talvez a tua visão não fosse essa, mas Deus os trouxe aqui. Não foi à toa, algum motivo tem. Nós vamos descobrir junto. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus está aqui. Renove o teu compromisso com Ele nessa noite. Adore Ele por um instante, antes de nós orarmos. Aleluia. Eu não vou me apegar com as coisas daqui.